nessas vibrações. Nós te agradecemos a bênção do dia e a oportunidade maior de estarmos aqui. Que possamos comungar, ó Senhor, com a Tua vontade. Que possamos unir pensamento e vontade no objetivo sincero de aprender para melhor servir. Permita que os Teus recursos do alto nos alcance, iluminando o nosso íntimo, nossa mente, a nossa vida. Que possamos fazer parte, Senhor, do banquete que nos preparaste para esta noite. Divino Jesus, fortaleça todos os trabalhadores presentes. Fortaleça todos aqueles que se empenham por essa tarefa. E que possamos todos nós juntos, Senhor, nos fortalecermos para a Tua vontade. Te pedimos em especial por aqueles que sabemos acamados, por aqueles que muito aqui gostariam de estar, mas que aqui não conseguiram chegar. Auxiliai-os, Senhor, por acréscimo do Teu amor. E é com estes pensamentos em forma de prece, aproveitando essas vibrações, que te pedimos a permissão para iniciar a tarefa no plano físico, contando com a Tua ajuda, com a ajuda dos Teus mensageiros. Te pedimos humildemente, sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Tem alguém pela primeira vez que eu não tenha cumprimentado? Ajuda a enxergar, né, gente? Tem não, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Porque tem algumas pessoas que estão retornando hoje. Nós vamos dar sequência. Antes de nós falarmos do Natal, nós já havíamos iniciado esse tema, dom de curar. Não sei se vocês lembram, quem estava aí lembra? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Existe alguma coisa de graça? Nada. Nada existe de graça. Tudo existe trabalho. Jesus curou, Jesus cura. Ele não cobra nada de material. Não há essa cobrança. Não há aquela fala conosco, eu te curei, agora você tem que fazer isso, tem que fazer... Não. Há um investimento em cada um de nós. Mas tem um preço. Qual que é o preço? O que mais, Carol, subidinha? Qual que é o preço? Nosso esforço. Mas o esforço de um não é igual ao esforço do outro. A semente que o semeador semeou, Jesus diz que algumas sementes deram 30, outras 60 e outras 100. Não foi? Então, misericórdia quero, sacrifício não. O meu esforço tem que ser o que eu dou conta. Tá claro? Jesus exige um preço de nós. Quando Jesus fala, olha, Jesus está falando com os apóstolos. Quais são os apóstolos hoje? Quem são os apóstolos? Nós, que já temos obrigações para com Cristo. Tem lugares aqui, tá, Aparecida? Tem aqui na frente, tem aqui, ó. Tem 2 aqui, 3, ó, 2 aqui. Ô Marcos, se quiser chegar um pouquinho para cá, diminuir a passagem, que ninguém vai ficar passando aqui mesmo, porque todo mundo vai ter medo da pergunta. Né? Então tem lugares aqui, Exatamente, ressuscitai os mortos. Olha, veja só. Quando Jesus fala com os apóstolos, que somos nós, hoje somos nós. Jesus naquela época estava dizendo para quem? Para os apóstolos e para os discípulos. Vocês sabiam que muitos discípulos de Jesus também efetuavam curas? E foram até Jesus, os próprios apóstolos falaram com Jesus. Mestre, aqueles outros lá estão fazendo cura em teu nome, mas eles nem andam conosco. O que Jesus respondeu? Vou deixar de ir para casa? Vou deixar de ir para casa?
Jesus responde uma coisa lá para eles, importantíssimo. E que demonstra, inclusive, que nós precisamos unir esforços. Se nós falamos do Cristo, se nós temos um único ideal, se o ideal é o crescimento, não importa a religião. Fala, mãe. Isso. Uhum. Ela está lembrando da passagem do lunático. Jesus está falando conosco para ir restituir saúde aos doentes, curar leprosos, ressuscitar mortos. E, no entanto, foi levado até Jesus aquele irmão lunático, que era um caso de obsessão grave. E os apóstolos não puderam curá-lo. E aí, então, o pai leva o filho até Jesus. Jesus, então, impõe a mão sobre o moço, o espírito saiu e o rapaz ficou curado. Aí os apóstolos perguntaram para Jesus, por que nós não podemos curá-lo? O que Jesus respondeu? Essa caça de espírito, só muito jejum e muita oração. Olha, será que Jesus quer que nós fiquemos sem comer? Orando o tempo inteiro? Nós já temos a obrigação de orar o tempo todo. Orar. Olha o verbo. Orar. Lembra de? Ação. Atitude no bem. No cumprimento do nosso dever. No empenho ao outro. Na valorização do tempo. Na valorização da nossa vida. Na oportunidade maior de auxiliar, nós estamos orando. Acompanharam? Os discípulos não puderam. E Jesus ainda fala assim, homens de pouca fé, até quando vos sofrerei? Se Jesus falou assim, homens de pouca fé, até quando vos sofrerei, significa que ele não quer ver a gente sofrendo. Ele nos quer ver com saúde, com alegria, com determinação numa caminhada. Escolhi o foco, escolhi o meu caminho no bem e vou o quê? Persistindo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Subimos 5 degraus. Temos que subir 10. No quinto, o que a gente faz? Vou ficar aqui mesmo. Já cansei. Fulano não melhora, eu não melhoro, tudo muito difícil. A minha doença prevalece. Ô, gente, por que nós adoecemos? Não vamos falar de desgaste físico, da idade, né? Não vale, né? Mas todo mundo com a idade vai ter que sofrer de pressão alta, vai ter que sofrer dos rins, vai ter que... Não, vai. Não. Não é verdade? Pode até ser. Pode passar sem sofrer. Vocês perceberam onde que ele está colocando? Tem um desgaste natural do corpo? Tem. Tem um desgaste natural do corpo. E que nós vamos cuidar. Para isso, hoje, nós temos inúmeros recursos. Médicos, fisioterapias, medicina holística. Tem várias coisas que nos auxiliarão. Porém, Jesus está falando de algo muito mais profundo. Que Jesus está pedindo para restituir a saúde do espírito. Do espírito. Eu já comentei com vocês, mas eu vou repetir. Eu vou falar Paulo de Tarso para não fazer diferença Saulo e Paulo. Tá? Quando Paulo percebeu a necessidade de levar o evangelho a outros lugares diferentes de Jerusalém, porque Jerusalém, gente, que era o auge, a cidade da religião, tá? Quando Paulo viu que se a mensagem do Cristo ficasse em Jerusalém, com o tempo ela se perderia, ele fala exatamente assim, olha, a mensagem do Cristo é grande demais para... Tem lugares aqui, ó, tem aqui na frente, tem aqui, sejam bem-vindos aí. Pode colocar a cadeira mais atrás se quiserem, tá?
Ó, tem mais 2 aqui também, ó. Tá? Pode ficar à vontade. Que a mensagem do Cristo era grandiosa demais para ficar circunscrita ao farisaísmo, ao judaísmo que estava entrando na casa do caminho. Aí, Barnabé se preocupa. Mas e as questões materiais? Como que nós vamos fazer? Porque eles não tinham nenhum recurso. Hoje, se a gente fizer uma campanha, todo mundo colabora com alguma coisa. Naquela época não tinha não como contribuir não. Como que nós faremos? Como que nós vamos solucionar as questões materiais? Paulo vira e fala assim, olha, enquanto houver espíritos doentes na terra, sempre haverá doença e necessidades materiais. E não é verdade? Então nós temos que entender que saúde que Jesus está falando conosco. Qual é a saúde que Jesus está falando conosco? A saúde espiritual. Mesmo que você continue com a sua úlcera, está tendo que tomar um medicamento, o medicamento faz efeito hoje, amanhã não faz, mas você vai estar com saúde. De que forma? Ela não vai te incomodar. Ela doeu, você toma o medicamento, você vai evitar, vai seguir as prescrições médicas, você vai fazer a sua parte para que não haja sofrimentos. Vocês acompanharam? Então é uma saúde maior. Não é a saúde do corpo apenas que vai apodrecer. Porque essa casa precisa ser bem cuidada. Mas mesmo com a casa bem cuidada, não significa que eu tenho saúde espiritual. Uma dor de cabeça me destabiliza, então não tem saúde. Vocês acompanharam? Jesus está falando, restituir a saúde aos doentes. Nós damos conta de restituir a saúde aos doentes? Já damos conta? Ó, meu pé está em ferida, minha mão abriu em ferida aqui. Se Jesus aproxima, ele põe a mão e o que acontece? Cicatriza. Confiando em quê? Confiando em quê? Na minha boa vontade. O que mais? Ele me deu o recurso. Ele me deu a energia. Ele me deu a energia. Ele conhece o mecanismo. Então ele vai trabalhar. Na derme, na epiderme. Tudo que for preciso reconstruir, ele vai reconstruir. Amor. Entenderam? Filomena, eu estou reconstruindo a sua mão. Presta atenção no que eu vou te falar, viu, Filomena? Eu estou fazendo esse servicinho aqui por cima. Mas quem vai te curar é você. Como é que é? O caso do leproso que ele manda ir ao sacerdote. É o caso do cego que ele fala: não volte às tabernas, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, campo, sintonia, energia que ele não dava conta. Gente, nós conhecemos o mecanismo das energias? Nós não conhecemos. Quanta coisa muitas vezes chega na nossa cabeça e nós achamos que é nosso. Muitas vezes é um campo aproximando. E eu terei que aprender a lidar com isso, a me impor, para que eu tenha o quê? Saúde. Quantas vezes você já olhou alguém e viu alguém muito magro, muito gordo, muito isso, muito aquilo, e não era nada daquilo? Então você não viu a pessoa. Aí você fala assim, não, tive a impressão que eu vi fulana, estava assim. Aí o outro que está do seu lado fala assim, foi não está assim não, eu vi diferente. Por quê? Nós temos que aprender a lidar com o campo do outro e com o nosso campo. Porque os campos se interagem. Vocês estão acompanhando? Está claro isso? Jesus está nos chamando a uma saúde muito maior. E como que nós vamos restituir ao outro? Como? Primeiro curando a nós mesmos. Um cego
não guia o outro. Por que é que a sombra de Pedro, de Paulo, curava? A capa de Paulo, era disputadíssima. Vocês sabiam disso? O que tinha naquela capa? Impregnações, energia, remédio, vida. Aqui, vocês querem ver? Você pega uma roupa de uma pessoa que você está com saudade. O que ela quer? Olha aqui, gente. Você pega uma roupa de uma pessoa que você está com saudade. Você abraça aquela roupa, você sente o quê? A roupa está limpinha, mas você sente o cheiro da pessoa. Aí o outro cheira, não. Eu estou sentindo o cheiro do sabão. Estou sentindo o cheiro do amaciante. Por quê? O que tem ali? A pessoa não tem experiência cuidando do outro. Você tem outro. Exatamente. Não tem os psicômetros que pega o seu relógio. Dependendo do psicômetro, ele te fala até o dia que você comprou esse relógio, que você ganhou. Até onde você está, né? Até onde você está. Pega e lê o quê? O campo que está registrado à nossa volta. Então vamos voltar na capa. O que tinha ali naquela capa? Energia. Elementos vivos. E que nós muitas vezes não acreditamos e não determinamos para nós. Que meu corpo se ilumine. Que eu tenha saúde. Eu vou respirar saúde. Que essa energia que vai entrar, seja energia de paz, de harmonia. Células, me ajudem. Determine. Gente, o magnetismo é estudado, muito anterior a Jesus. O próprio Kardec era magnetizador. E muitas vezes junto o quê? Hipnotizador. Tá? Olha, restituir a saúde aos doentes significa nós aprendermos a nos curar para que nós possamos o quê? Doar, auxiliar o outro. Quem aqui que quer ser passista? Não vou olhar, não. Ser fascista. Não é da escola de samba, não. A escola de samba está chegando por aí, não quero. Tá? Não quero. A escola de samba gasta muita energia. Lá é gasto. Né? Aqui é empreendimento. É diferente. O passista, que aprende a trabalhar. Tem alguém aqui que não sabe o que é passista? Se alguém não souber, eu vou explicar. Vocês que sabem o que é passista? Já te explicou? Tá claro? Você sabe, vocês que vieram pela primeira vez? Sabe não? Vou te explicar. Como é que você chama? Cláudia. Seja bem-vinda, viu, Cláudia? O passista é alguém... Olha que... Quando Jesus fala restituir a saúde aos doentes, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E eu disse que não tem nada de graça. Não foi? E ele está falando que vai dar gratuitamente. Então nós vamos ver o trabalho que Jesus faz com o passista, que é alguém que vai transferir energia, recurso. Você vai estender a mão, como Jesus fez, como Jesus faz, como os apóstolos fizeram. Você vai estender a mão, ou você não vai estender a mão, mas você vai utilizar a sua mente, você vai direcionar, e a equipe espiritual que te ajuda, que te assiste, vai te fortalecer. Para quê? Para dar qualidade, para dar eficiência, suprindo as nossas necessidades, para que a gente transfira ao outro um recurso melhor. Vocês já devem ter ouvido falar nas benzedeiras. A benzedeira, ela nada mais é que o quê? Uma passista. Benze o cobreiro e ele some.
E some mesmo. Verruga. Pois é. O que ela fez? O que ela fez? E muitas vezes sem saber o que está fazendo. Mas se é uma pessoa firme, de boa vontade, de vida reta, de confiança, que ela faz, e a firmeza dela no bem é o seu esterilizador. Porque você faz uma... O médico já faz a asepsia e tal. Você lavou o banheiro lá. Aí você vai mexer na cozinha, o que você faz primeiro? Lava a mão. Troca a luva, lava as mãos. Não é asepsia? A mesma coisa aqui. Te apliquei um passe, eu também terei que fazer o quê? A minha asepsia. Por quê? Porque os elementos que você me deu, eu te dei os elementos e você também me deu. Tá claro isso? Há uma troca. E Emmanuel, no livro Segue-me, eu até trouxe, no capítulo do passe, ele fala isso. Que o irmão que vai te aplicar o passe vai ceder elementos de boa vontade. Energia viva vai te ceder. Nós vamos trocar. Ele coloca o elemento de troca. Então, o passista, aquele que está disposto a auxiliar o outro a adquirir saúde, terá que ter uma firmeza maior. Uma firmeza no bem. Ah, hoje eu não vou orar. Não estou conseguindo orar. Não está conseguindo, não? Bata o pé. Jesus me ajude. Jesus me fortaleça. Não tem que ser uma oração de 1 hora. Não tem que ser uma grande oração. Mas eu preciso da oração, que é o banho de força. Eu vou movimentar elementos. Vocês estão acompanhando? Vou movimentar elementos para quê? Para minha própria saúde. Alguma dúvida até aí? Eu preciso ter medo de ser passista? Não. Desde que eu tenha boa vontade. Primeiro passo é boa vontade. Por quê? Porque eu vou ter que esforçar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que mudar alguns conceitos, algumas atitudes, conduta. Eu terei que ter o quê? Um campo radioso. Eu tenho que ter um campo radioso. Por que tem que ser um campo radioso? Senão a bactéria dele que chega aqui, adentra e acha o quê? Aqui, deixa eu perguntar para vocês que eu tenho certeza que vocês já viram. Quem que nunca viu a benzedeira aplicar uma injeção? Ficar... olha, nossa, passista. Eu já presenciei aqui na casa passistas que iniciaram e falaram mesmo, Filomena, eu não conta. É muito pesado, porque cada elemento é o seguinte, você ensinar com essas energias, porque tem pessoas que nem percebem. Quem tem uma sensibilidade maior, quando chega, como se fosse um... Eu vou contar um segredo para vocês, até comentei ontem aqui. Bom, a gente ficar com casa, e não só esse. Quando comecei a aplicar passes, e no trabalho de... Nelise deve saber disso. Que a gente vinha para o trabalho de tratamento, que era no domingo, até então era no domingo à noite. Eu chegava em casa por volta de 21 horas. Você também é desse tempo, não é, Wanderson? Que a reunião era de tardinha no domingo? Oi, gente, que coisa triste. Saía daqui, aí eu não tinha ninguém para me ensinar a mexer com as energias, né? Olha, eu ficava de cama. Ajudava todo mundo. Ficava fácil, orientava e tal. Chegava em casa, eu não era ninguém. Ninguém, como menino pequeno para cuidar ainda. Tremia. Não tinha... Não, parecia que um centro vital entrava no outro, né? Ficava uma bagunça.
Até que a espiritualidade foi me ensinando, me fortalecendo, me orientando como lidar com essas energias. E aí, a gente não passa mal mais. E isso que o passista vai passar. Se ele tiver uma sensibilidade maior. Não é porque ele é fraco, não. Não é porque ele está com má conduta, não. É porque é preciso aprender a lidar com essas energias. E tem um livro aquele do passe, como é que é aquele autor? Jacó. O Jacó, ele tem uma série de livros, agora, na época não tinha, né? Agora ele tem uma série de livros que ensina a gente a trabalhar com essas energias. Aquela cientista também, Anne Bárbara, que deve ter até o livro dela aqui, Mãos de Luz, que vai nos auxiliando para quê? Para nos fortalecer. Oi, Filomena, mas eu achei que era a equipe espiritual. Claro, claro. Mas vai sobrar para nós uma pequena parcela. Entenderam? Jesus, quando foi ao abismo, e que ele volta no terceiro dia, ele nem deixou Madalena colocar a mão nele. Vocês já imaginaram como é que Jesus saiu do abismo? O que Jesus foi fazer no abismo? Um passeio? Hein, gente? O que ele foi fazer no abismo? Aquilo foi uma excursão de trabalho, não foi? Então, vou imaginar Jesus, como é que devia estar em volta dele, né? 10, 20, 30. Não é verdade? Imagina. Santinhos, né? Ninguém doente, ninguém pestiloso. Não é isso? Ninguém. Então, ele ampara todo mundo. E aqueles elementos pululam. Então, ele ainda não tinha feito a esterilização. Vocês acompanharam? Por isso que ele não deixou a Madalena tocar. Não me toques porque eu ainda não fui ao Pai. Se Madalena toca, ela poderia o quê? Receber. Estou sendo clara? No mecanismo que a gente precisa entender? Porque Jesus está falando restituir a saúde aos doentes. Porque ele fez isso. Gente, tem um remédio que é infalível para a nossa saúde. Tem um remédio que é preciso que a gente tome todos os dias, várias vezes ao dia, sem contraindicação. Qual é? O Evangelho. Evangelho. Não tem contraindicação. Eu vou estudar, eu vou ficar atenta, eu vou entender, eu vou buscar, vou fazer o meu melhor onde eu estiver. Ação com Cristo. Não tem contraindicação. Olha lá. É overdose. Tá? Ressuscitar os mortos. Como que nós vamos ressuscitar os mortos? Quem é que está morto? Isso. Quem, gente? Mais que está morto? Como que nós podemos ressuscitar o morto? Hã? Tirar o outro da condição que ele está. Despertando. Só se morre uma vez. E isso, nós estamos aqui em busca de quê? De saúde, de vida. Não é, gente? De dar um valor à nossa existência. Não é verdade? Porque Emmanuel é muito claro no capítulo 55, que chama Elucidações, do Fonte Viva. As únicas paixões que nós podemos ter. Qual que é? As únicas paixões. Olha, cadê o Fonte Viva? Cadê o Fonte Viva? Capítulo 55. As únicas paixões que nós podemos ter: trabalhar, crescer e servir.
Olha só, gente. Não adianta. Ah, mas eu não vou poder ter minha profissão, meu dinheiro. Trabalhar. Está dentro. Crescer. Servir. Tudo está o quê? Entrelaçado. Para a vida. Trabalhar, crescer e servir de olho na vida. Na vida imortal. O que eu faço com a minha profissão? Porque a minha profissão vai continuar do lado de lá. Eu estava pensando isso ontem. Se a pessoa está na profissão aqui hoje e fala assim, é porque aqui tem alguns agravantes. Calma, calma, não se desespere. Contadores, professores, calma. Tá? Ó, não, lá o SPED lá é diferente, né, seu João? O E-Social lá é outro. Calma, o imposto de renda lá é diferente. Calma, gente. Lá nós somos candidatos mais fortes ao Filho do Homem. Então, o Filho do Homem não paga imposto. Abril tá aí, tá? Filho do Homem não paga imposto, não tem preocupação. Olha, eu tenho que pensar na minha profissão assim. Como que vai ser a minha profissão no plano espiritual? Ó, ressuscitar os mortos. Se a minha profissão é morta, eu vou ter que dar uma dinâmica a ela. Pelo amor de Deus, eu não quero essa profissão. Uai, peraí, o que você quer? Você passou 35 anos exercendo, você tem que ser muito bom nisso aqui. Então, você vai levar o quê? O melhor para fazer lá. Ah, não, mas eu não quero ser. Fala aí uma profissão. Professor, eu quero. Claro que eu quero. Fala uma profissão que vocês não querem, sei lá. Hã? Engenheiro. Você acha que o engenheiro não vai querer? Vai querer. Por que vai querer? Máquinas muito melhores. Sistemas muito melhores de serem utilizados. Esses softwares que tem aqui, lá são muito, muito mais avançados. Não vai querer. Outra coisa, não tem o capitalismo louco. Então ele não tem que correr atrás de um sistema. Ele vai utilizar com o quê? Com vida. Vocês estão acompanhando? Então, como é que é? Annelise, o que aqui não deixa ter prazo? Você sabe o que é que aqui não deixa? Por que aqui o prazo é curto? Por que será? Aqui, olha, olha como que é importante essa vida. Essa questão de ressuscitar para a vida. A maioria aqui já leu Nosso Lar, que eu tenho certeza. As fábricas de Nosso Lar, as fábricas produzem de tudo. É claro que setorizado e organizado. Tá? Então, por exemplo, esse setor aqui é roupa. Esse setor aqui é sapato. Esse setor aqui é agricultura. Eles têm prazo de entrega para entregar o sapato, né? Eu quero 1000. A cidade de Nosso Lar é imensa, tá, gente? Não sei quantos mil habitantes, quantos? Quem lembra? É uma cidade maior do que a do Rio de Janeiro. Então não é tão pequeno. Não, mas ele tem um controle. Né? Tem que ter a densidade demográfica é controlada. Né? Porque... sim, mas a cidade lá, o que acontece? Tem uma estrutura organizacional assim. Dá para 100 mil habitantes. Não, hoje lá deve estar com 150. Não está, não. Tá? Por quê? Porque tem os que reencarnam e desencarnam. Então, como não visa, então não precisa expandir. Vocês entenderam? Tem uma estrutura de trabalho montada. Aqui a nossa visão de expansão é sempre o quê? Não é verdade? Aí é que complica. Então, olha só, por que lá no Nosso Lar, vamos voltar para lá, para quem não leu vai entender da mesma forma. Lá no Nosso Lar tem as estruturas. Roupa, sapato, alimentação. Tudo bem até aí? Por que
que não tem esse problema de prazo? Organização, disciplina, planejamento. Quem são os espíritos que trabalham nas fábricas? Hã? Isso, o que mais? Quem são esses espíritos? Bem prático, quem são eles? Ah, artesãos, o que mais? Quem aqui exerceu uma profissão de alguma forma, buscando o quê? Vida, objetivo. Ele tem o quê? Proceder. Entendeu? Correção. Ele quer fazer alguma coisa. Ele não dá conta ainda de quê? De aplicar o passe. Ele não pode levar a jarra de água para o doente. Ah, mas ele não pode levar a jarra de água para o doente? Não. Ele contamina a água. Ele ainda não é totalmente harmonizado. Vocês acompanharam? Ele não dá conta do serviço de enfermagem, que às vezes é pesada. E não é só a enfermagem da limpeza, não. A enfermagem de trato pessoal. Aí a enfermeira, quem está auxiliar, diz, ah, meu Deus, mas aí tem isso lá para mim? Vai ter, se você o quiser. Entenderam? Ah, mas o André Luiz não era foi médico aqui, não era médico lá. Por quê? Ele poderia ter chegado lá como médico, sim. Não poderia? Por que ele não chegou como médico? Hã? Porque a questão o quê? Espiritual ele não conseguiu ver. Era apenas uma profissão. Se é apenas uma profissão, aí não tem jeito não. Não ressuscita não. Não, o título acadêmico ele tinha. Requisitou, inclusive. Ele não se preparou para a vida do plano espiritual. Ah, mas então chegar lá eu vou ter que cozinhar. Cozinhar lá é mais fácil. Tá, gente? Aquelas grandes panelas, caldeirões de sopa, é nas regiões mais embaixo. Tá? E mesmo assim, ó, com muito mais equipamento. Fogão industrial. Colheres. Entenderam? Tudo com mais recurso. Mas eu preciso ter o quê? Foco. Experiência. Eu preciso querer cura. A nossa profissão, o nosso dia a dia pode ser um instrumento para cura ou para adoecer. Ô, gente, olha como Jesus é sábio. Olha a inteligência dele mostrar para o povo as oportunidades daquele momento. Eles não conseguiam enxergar outras possibilidades que nós estamos enxergando aqui. Então eles iam a Jesus, iam aos apóstolos, mas a maioria era o quê? A questão imediata. Nós hoje não. Nós já hoje recorremos à espiritualidade, pedindo orientações, fortalecimento para hoje, amanhã e sempre. Não fica muito melhor? Olha lá. Curai os leprosos. Jesus falando com os apóstolos. Os apóstolos curaram os leprosos? Qual leproso que vocês conhecem que os apóstolos curaram? Qual? Qual, gente? Nenhum. Fisicamente, nenhum. Lepra física. Agora, vamos para o lado espiritual. Quantas lepras paralisaram? Quantos irmãos abriram o coração? Abriram os olhos para a visão espiritual? Ao receber a notícia que a vida continua. Que podemos lutar sim. Que nós temos recursos, inclusive para ajudar o outro. Deu vida à vida do sujeito.
Despertou para um objetivo maior. A nossa vida, sem um objetivo maior, é morte. É ou não é? Se eu não tenho um porquê lutar, eu não vou me curar, não. O que cura a gente é o servir. Vocês entenderam? Os apóstolos eram homens comuns, iguais a nós. Mas Jesus dá a eles recursos para auxiliar a multidão. Despertando, tirando os outros de quê? Da lepra. Olha, só uma passagem dos 10 leprosos. Vocês estão lembrados? Você sabe que quando Jesus ia, todo mundo ia atrás, né? A multidão saía atrás, por quê? Eu quero tocar na veste, eu quero receber a cura, é o meu filho que está doente, não era assim? Então Jesus estava andando e ele foi cercado por 10 leprosos. E então, eles pedindo, Jesus, filho de Davi, nos cure, nos cure. Aí Jesus não responde nada, eles continuam andando. Quando eles olharam para si, os 10 estavam curados. Os 10, limpinhos. Um deles voltou, ajoelha aos pés de Jesus e agradece. Jesus vira para ele e fala com ele assim: uai, mas não foram 10? Onde estão os outros? O que a gente entende disso aí? Os outros 9 continuam leprosos. Não é? Pararam no caminho. Esse que voltou, Jesus precisava do agradecimento? Não. Os outros 9 provavelmente não entenderam nada. Ô, gente, não é de maldade, nada disso. Muitas vezes por falta de experiência mesmo. Eu quero que essa mão pare de doer. Pronto, acabou. Noção, Noção do que significa aquela oportunidade. Já imaginou? 9 irmãos, 10 irmãos sairão do vale. Somente um não retornará ao vale. Vocês entenderam? Somente um entendeu. O que significa, o que Jesus fez. Esse um que voltou, provavelmente buscará condições de manter a cura. De ressuscitar. Esse que buscou, ele vai ressuscitar. Vocês acompanharam? Olha só, e os outros? Continuarão mortos, leprosos. Voltaram às tabernas. Aí o que? Adoece de novo, vai fazer tratamento médico, tratamento espiritual, vai lutar muito mais. Vocês acompanharam? Mas tudo isso faz parte de quê? Da caminhada, da necessidade, da experiência. Não é castigo, não é prova. É necessidade, aprendizado, é a minha necessidade. Você vai ao médico, o médico fala com você assim, ó. Você vai tomar esse remédio aqui 3 vezes ao dia, 3 semanas. Aí você toma 3 vezes ao dia, 3 dias. No terceiro dia tá tudo ok, o que você faz? Na maioria das vezes. Olha lá, ó. Aí quando volta, mas aquele remédio... Aqui, você fez o tratamento certinho? Não é assim? Não entendi. Aí eu vou ter que lutar o quê? 3 vezes. Era 3 dias. Vocês acompanharam? É preciso entender qual que é a proposta. Agora, gente, para que eu cure, para que eu tenha saúde, eu vou a Jesus. Vou pedir saúde a Jesus. Eu quero saúde. Todo mundo não quer? Mas tem uma pergunta que nós precisamos fazer. E que nós precisávamos fazer também ao médico da terra, quando nós adoecermos. Porque nós não fazemos ao médico, nós não fazemos. Adoeci. Meu estômago está doendo. Eu vou ao médico, aí ele faz exame, ele detecta, tem uma úlcera.
Aí eu procuro, eu pesquiso, eu vou procurar por que é que eu tenho essa úlcera. O que eu vou fazer para eu não adoecer de novo? Com o médico da terra e com o médico espiritual. Jesus, eu não quero desanimar. Jesus, por que eu estou desanimando? Eu não posso desanimar. Eu não quero desanimar. Eu tenho que fazer essa pergunta para ele. Senhor, eu estou perturbada. O que eu tenho que fazer? Me mostre. Olha, eu quero me reorganizar. Eu quero expulsar o demônio. Que muitas vezes é uma dor de cabeça. É uma falta de dinheiro. Ou é muito dinheiro. Ou é uma preguiça. Ou é muita preguiça. Entenderam? Porque esse demônio aqui não pode ser alguém. Alguém que já morreu, alguém que está agarrado em mim. Porque se ele está agarrado em mim, é porque eu estou agarrada nele. Entendeu? Então não existe. Não tem demônio. Não existe demônio. Ah, Filomena, mas eu fui num centro e falaram comigo que eu tenho um obsessor. E que ele não vai me largar. Uai, então larga ele. Se o obsessor falou que não vai te largar, larga ele. Fica facinho. Aí eu não quero largar também. Né? O que eu tenho que fazer para poder largar o obsessor? Eu tenho que melhorar os meus pensamentos, a minha vida, a minha estrutura de trabalho física, espiritual, para que eu dê o passo. Se eu tenho um demônio, significa que eu estou morta, que eu estou leprosa. Entenderam? E Jesus vem exatamente para que tenhamos saúde. Só depende de nós. Olha, dai gratuitamente, porque gratuitamente haveis recebido. Que recado Jesus quer falar conosco? Qual que será o recado maior? Eu disse que não tem nada de graça. Você não ficar cobrando reconhecimento. Isso. Né? Uhum. Assim como Jesus não cobrou. Isso. Sempre houve mercado com as coisas do céu e da terra. Sempre houve mercado. Jesus já sabia disso. Fazendo promessas. Ai, Filomena, põe meu nome lá na mediúnica e pede um sinal para mim. Eu peço um sinal. Olha, não vai ter sinal nenhum. Todos os sinais que pediram para Jesus, não, Jesus não deu. Ai, pede. Todo instante. O sinal que eu quero é exatamente o que eu não vou ver. Não é verdade? O sinal que eu estou pedindo é o que eu não vou ver. Porque já tem sinal para todo lado. Ô, gente, você tem uma dor de cabeça, você tem um comprimido para tomar. Já é um grande sinal que Jesus nos ama. Você ter fome e ter a certeza que tem algo para você comer é um grande sinal. Ter trabalho, ter família, ter livros para ler, ter recursos filosóficos, tecnológicos, não é um milagre em nosso favor, não? Não, um sinal, precisa de sinal maior que este. Os recursos. Então Jesus sabe que sempre houve, que sempre haverá mercado entre o céu e a terra. Então, olha, não é gratuito o passe que a gente aplica ou que a gente recebe. Não é gratuito. Porque tem um empenho da pessoa. Mas qual o preço que eu vou pagar? Eu vou receber esse passe e não vou desperdiçar ele. Vocês entenderam? Eu recebi o recurso e eu não desperdiço esse recurso, está muito bem pago. Não é verdade? Porque esse é que é o investimento. Ah, mas espera aí. Como é que eu não vou desperdiçar? Eu vou manter. Eu vou ter calma. Eu vou vibrar no bem. Opa, deixa eu ver o que eu estou recebendo. Porque eu posso fazer isso. Estou sentada ali recebendo passe? Estou recebendo. Deixa eu ver os elementos que eu estou recebendo. Deixa eu absorver esses elementos. Gente, isso é um pagamento maravilhoso. Porque ali tem equipe física e equipe espiritual
trabalhando em nosso favor, limpando, energizando, instruindo o nosso pensamento. É ou não é um grande investimento? É um pagamento maravilhoso. Jesus está alertando porque já havia médiuns, mediunidade paga. Vocês vão ver há 2000 anos, 50 anos depois, no próprio Paulo Estevão, Paulo vai lá atender o Sérgio Paulo. Tinha um judeu que falava que era curandeiro e cobrava caro. E o Sérgio Paulo não melhorava. Paulo, então, começa a falar do Evangelho e ele começa a ficar bem. E ele começa, acho que eu já contei essa passagem aqui para vocês. E aí o Sérgio Paulo, ele vai melhorando e o curandeiro, com medo de perder as moedas, fica intrigado, começa a ficar nervoso, irritado. E Paulo vira para ele e fala assim: meu irmão, tudo fiz para te esclarecer, mas você está cego às questões divinas. Então é nesse estado que você ficará, você deve prevalecer. Você vai ficar cego. Na mesma hora, fechou. Ô, gente, olha o que é energia, o que é aceitação de uma ideia. Ele fica cego. E por mais de uma hora, Bargeso chorava, Bargeso queria a vista dele de volta, e Paulo pedindo a Deus que restituísse. Acabou de falar para ele que ele deveria ficar cego. Resultado, depois de uma hora de oração, Paulo pede a Jesus fervorosamente que restituísse a vista para ele. Aí Bargesos volta a enxergar e vai embora atordoado, apavorado. O que aconteceu com ele? Aí, resultado, passou alguns dias, ele procura Paulo. Eu tenho até a escrita dele aqui. Que talismã é esse que você tem? Que talismã eu quero comprar, eu quero uma parceria. Meu irmão, a parceria, o talismã é a boa vontade sincera de servir a Deus. Eu não cobro nada por isso. Não, eu não acredito. Tem que haver alguma coisa. Aí Paulo quer abrir o evangelho para orientá-lo. Sabe o que ele falou? Não. Esses pergaminhos aí eu não conheço. O que você conhece? A lei. Então traz a lei. Aí ele abre o pergaminho. Aí, trocando em miúdos. Não deveis mercadejar com os bens sagrados. De cara. Aí ele sai. Eu preciso muito refletir. Gente, já imaginou? Olha, 2000 anos atrás. Então Jesus sabe que nós muitas vezes queremos o quê? As coisas mais fáceis. Pergunta a espiritualidade aí pra mim se eu vou sarar. Pergunta a espiritualidade aí pra mim os números da loto, da Mega Sena. Já imaginou? Ô, gente, no livro Domínios da Mediunidade tem um capítulo, Forças Viciadas. É uma escravidão que se faz com os espíritos. Uma escravidão. Ô fulano, aqui meu chefe não me deu aumento ainda. Ô fulano, você esqueceu? O meu papel lá daquela propriedade não está andando não. Você me prometeu. Dai de graça o que gratuitamente a vez receber de graça. Mediunidade, energia é para trabalhar para o bem espiritual. Nós todos podemos. Jesus é claro conosco. Jesus falou, olha, restituir. Está no imperativo. Se ele já está colocando no imperativo, é porque nós podemos. E todas as vezes que nós empenharmos esforços por alguém, eles também empenharão esforços para que nós consigamos atuar.
Não tenhamos nunca dúvida disso. Alguma dúvida? Hã? Exatamente. Quem não é contra nós, é por nós. Estão lembrados que Jesus falou quando eles reclamaram que as pessoas lá estavam fazendo cura, os seguidores de João estavam fazendo cura em nome de Jesus. Quem não é contra nós, é por nós. Tá claro? Então vamos mais uma musiquinha? Nós sempre gostamos de apagar a luz para na hora que ele cantar, puxar a energia, tá bom? Que já é um passe, tá? Que já é um momento de quê? De receber recursos para a saúde física e espiritual. No momento em que nós estamos falando e que nós sintonizamos com a ideia, que nós sintonizamos com as equipes espirituais, eles já atuam em nosso favor. Nós é que muitas vezes não enxergamos. Na minha vida, quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me dar. Cura, Senhor, de nós. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, de nós. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quanta lembrança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu estado, te entrego um novo cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que recebemos nesta noite. Muito obrigado, Jesus, a todos os irmãos e irmãs que trabalharam por nós, que nos ampararam, que nos intuem e que nos auxiliam na busca da saúde, na busca da paz espiritual. Celeste amigo, que possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos para acertarmos mais. Ó Divino Senhor, que possamos muito em breve estarmos com os passos mais firmes no teu caminho, que é a verdade e a vida.
celeste benfeitor, entra em nossa vida, em nossos lares, auxilia-nos a ser dignos, Senhor, de tudo que temos recebido do teu amor. E que possamos interromper a tarefa no plano físico, sinceramente agradecidos a todas as equipes que nos auxiliarem em teu nome. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Ô, gente, os passistas, por favor.